Vamos lá então. É o seguinte, hoje eu vou ensinar para vocês, como eu falei, a composteira em garrafa PET. Então, antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou a Érica Vitiello, da Viva Bem, consultoria em bem-estar e saúde residencial e empresarial. E a nossa empresa, ela tem um trabalho bastante focado em empresas mesmo. Nós atendemos residências, pessoas, mas o nosso foco maior são as empresas. Nós trabalhamos aqui com geobiologia, Feng Shui e as terapias holísticas específicas como Ho'oponopono, Reiki, acupuntura, massagem, crianças da nova era, adultos da nova era também. Nós trabalhamos com energização, reenergização, com aconselhamentos. Então nós temos assim um leque bastante grande de trabalhos terapêuticos aqui conosco, tá? E nós vamos então começar com a nossa oficina. E algumas pessoas podem estar perguntando assim: mas Érica, o que tem a ver a sua empresa com uma oficina de garrafa PET? Ela tem tudo a ver, primeiro porque o nosso trabalho ele é todo focado, centrado e pesquisado, inclusive, e aplicado em sustentabilidade. Então, obviamente que a reutilização de uma garrafa PET é importante. Outra coisa importante também é que nós trabalhamos muito com plantas, tá? Tanto para nós, quanto para fazer os benzimentos, quanto para fazer as nossas oficinas de horta, as nossas oficinas de plantas, de flores. Existe uma diferença muito grande disso. E em casa ou na empresa é sempre importante nós sabermos qual é o tipo de planta adequada, tanto com relação à luminosidade, ao sol, ao calor, né, a temperatura que a casa tem, ou a empresa, como também a questão da própria energia da planta, né? Cada planta tem uma energia muito própria, uma energia muito pessoal e serve para alguma coisa específica, tá? Então a gente trabalha muito, mas muito mesmo com plantas, e esse é o nosso foco realmente de hoje, é tratar bem as plantas que nós temos e que nós tanto indicamos às pessoas. Outra coisa, deixa eu explicar para vocês vão me ver muito olhando assim para o lado, porque nós estamos hoje com o pessoal do YouTube, estamos aqui com o pessoal do Skype, tem o pessoal do grupo fechado também, que é um grupo só para quem é cliente, que já está conosco há muitos anos, que também participa pelo grupo fechado. E agora nós temos aberto, né, no Facebook, na página, nossa página nova também, a live para a página. Então nós temos aqui bastante aparelhos ligados e assistindo aqui hoje a oficina. Outra coisa que eu quero falar é o seguinte, com relação às conexões de internet. É comum durante uma transmissão nossa que as pessoas digam: eu não estou te vendo, eu não estou te ouvindo, ou caiu. Provavelmente é a sua conexão, mas também pode ocorrer conosco. Conosco aconteceu uma única vez que nós tivemos uma tempestade em São Paulo e acabou a força, acabou a energia elétrica da região toda e o gerador também terminou, e aí consequentemente terminou a bateria do celular, foi terminando tudo que nós tínhamos e nós não conseguimos fazer a transmissão, mas como prometemos antes e estamos prometendo hoje, isso também está sendo gravado e depois vai inteiro para vocês, para quem não conseguiu assistir o tempo todo, tá bom? Então vamos começar. O que é? Primeiro vamos assim, o que é uma composteira? A composteira é um recipiente onde nós colocamos essencialmente terra e produtos orgânicos. E o que são produtos orgânicos? Produtos orgânicos são todos os tipos de alimento, preferencialmente em seu estado natural, ou todo tipo de planta, de vegetal, tá? Que a gente possa colocar para dar uma potência maior, né, à nossa compostagem. Então, a mistura disso, a soma disso durante o decorrer do tempo, vai trazer para nós o que nós chamamos de compostagem, que é a decomposição do material orgânico, que vai se juntar à terra que está ali e que vai soltar um líquido que a gente chama de churume, e que é um líquido extremamente poderoso, forte, de qualidade
e que é ele que nós vamos colocar na planta, tá? No vaso, no jardim. Daí a importância de nós termos uma composteira em casa. Um outro problema muito grande também é que as pessoas muitas vezes não querem ter a composteira porque não gostam de minhoca. Algumas pessoas têm nojo, outras pessoas têm medo, outras pessoas acham que ela vai judiar dela se ela ficar presa ali dentro da composteira, e não é bem assim. Então, essa composteira de garrafa PET, ela não necessita da minhoca, ela vai gerar um churume um pouquinho mais fraco do que a composteira com a minhoca, né? Porque o humus, o cocô da minhoca que forma, então, esse humus é extremamente salutar para as plantas e é um pouco mais forte do que essa que nós vamos fazer hoje. Porém, na minha casa eu uso essa, até porque eu tenho horta na minha varanda, eu moro num apartamento, eu tenho horta, eu tenho flores, eu tenho folhagens, então eu preciso realmente sempre estar fertilizando os meus vasos. Se eu fosse comprar tudo que eu preciso de fertilizante, eu ia trabalhar para pagar fertilizante. Até porque eu também trabalho com plantas, trabalho na casa das pessoas, eu vendo as plantas fluidificadas, eu vendo as plantas já energizadas, né, para trazer um melhor bem-estar para o ambiente. Então eu também preciso ter um bom adubo para isso, tá bom? Então vamos começar com a nossa composteira especificamente falando? O pessoal do Skype já está colocando bastante pergunta, eu vou deixar pro final, tá, gente? Só se for alguma pergunta muito pertinente ali, senão no final eu respondo tudo para todo mundo, tá? Então vamos lá, nós vamos precisar de 2 garrafas PET, tá? Não importa de qual marca, de qual refrigerante ou de água, sendo 2 garrafas PET é o que a gente precisa. Então nós vamos começar a preparar a primeira, então eu vou deixar essa aqui de ladinho para não atrapalhar a nossa imagem. O que nós vamos fazer? Nós vamos virá-la assim, ó, de cabeça para baixo, a tampa para baixo, tá? E vamos ver aqui mais ou menos, olha, normalmente as garrafas já vêm com uma determinada marcação, né? Nós vamos tirar só essa tampinha dela aqui. Então, para isso, eu vou usar uma tesoura, eu já tenho alguma prática, então quando vocês forem fazer, cuidado, até porque a garrafa PET, ela é um tanto quanto resistente. Então, ó, se você colocar de qualquer jeito, ela escapa e ela pode acabar escapando para o seu lado e te machucar. Então, faça com cuidado, tá? Então, eu vou colocar aberta para fazer aqui um furo. Ah, foi fácil aqui. E aí, com a tesoura mesmo, ó, eu vou cortar essa tampa. Que no caso aqui seria o fundo da garrafa, tá? Pronto. Esse aqui eu não vou utilizar mais na minha composteira, tá? Mas eu posso guardar para fazer um porta-treco, um porta-objeto, colocar clipes, né? Colocar batom, qualquer coisa. Então a gente vai já deixar fora. Depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar a tampinha, destarrachar e vamos fazer uns furinhos, que é por onde vai sair o churume dela. Então eu vou precisar de um prego e de um martelo, tá? Então eu vou pegar o prego com todo cuidado também para não me machucar. Vou fixar na tampinha e vou dar umas marteladinhas. Aqui eu tô fazendo fraquinho. Pronto, foi. Tá? Fez o furo. Vou até mostrar pra vocês, ó. Dá pra ver? Eu fiz vários furinhos antes. Tá vendo, ó? Tá? Pra que isso, então... Voltou? Tá, gente, presta atenção, olha, se cair de novo, a gente volta. Pra quem tá chegando agora, tem bastante gente entrando agora, pode acontecer de cair e tal, mas assim, a gente volta, tá? Então o vídeo parou, logo após tirar o fundo. Bom, tirei o fundo, então vamos lá pra tampa. Eu vou tirar a tampinha, então, da garrafa. Vou com um martelo e um preguinho, vou fazer 3, 4, 5 furinhos, tá? Que é por onde o chorume, então, vai descer. Aí eu fecho de novo a minha garrafa. Pronto. E agora eu vou começar a montar. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou mostrar para vocês agora é opcional
Isso é uma coisa que eu costumo fazer, tanto nos meus vasos, quanto nas composteiras. Eu pego um paninho, um tecido, normalmente é uma camiseta, uma fronha, um lençol mais antigo, que eu não uso mais, e eu coloco aqui no fundo, só para ele fazer uma filtragem, para evitar que a terra, grãozinhos de alguma decomposição, alguma coisa, entupa os furinhos. Então eu costumo colocar esse paninho, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, também é opcional. Você pode colocar aqui umas pedrinhas, sabe, tipo aquelas pedrinhas de aquário? Então, pode colocar as pedrinhas. Você pode colocar aquela argila estendida própria para jardinagem. E você pode colocar o que eu coloco, já que nós sempre fazemos uma oficina de reutilização, que é o carvão que sobra na churrasqueira depois da festa com os amigos. Então, eles são ótimos para as plantas, principalmente para a orquídea. Então, agora que você já sabe, quando você for ao churrasco na casa dos seus amigos, leva uma latinha para você recolher tanto aquela cinza quanto os carvões mesmo que sobram, e você vai utilizar nos seus vasos. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho também para fazer um filtro. Pronto. Tá vendo? Ó, só um pouquinho mesmo para fazer um filtro do líquido que vai descer. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou colocar terra. Tá? Qualquer terra que você tenha em casa, tá, gente? Pega um pouquinho, a gente vai colocar mais ou menos o equivalente a um copo de terra, tá vendo? Ó, eu vou colocar um pouquinho mais, que ele tem uma marca aqui, e eu vou colocar. Pronto, tá? Então, essa terra, primeira parte de terra, eu já utilizei. O que eu vou colocar agora? Agora é que eu vou colocar o orgânico que eu tenho em casa, tá? Então, a do carvão é ótima, viu? Depois a gente vai fazer uma oficina também. Por isso, assim, curte a página, coloca ali, avisar quando tem novo vídeo. Para quem quiser também, vai ali em cima onde tem seguir, para curtir a página. Se você encostar o cursor ou o dedo, vai aparecer notificações. Aí você coloca receber todas, porque assim tudo que a gente for colocando você fica sabendo, porque o Facebook ele é um danado, né? A gente sabe que a gente faz uma publicação e ele só dá alcance de 10 a 30% das pessoas que estão ou no nosso perfil pessoal ou na página profissional. Tá bom, feito isso, eu vou deixar aqui de ladinho para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Olha, então eu tenho sobras, todo dia nós temos sobras em casa de alguma coisa. Pãozinho, tá vendo aquele pãozinho que o filho cortou, comeu pela metade, o restante ficou, então eu posso usar. Casca de ovo, tá? Outra coisa, gente, quem tá assistindo a esse vídeo já sabe, além de guardar o carvão, vai guardar também as cascas de ovos, porque além de usar na composteira, ela também é excelente para outro tipo de uso, de orquídea também, depois eu vou explicar para vocês. Então guarda a casca do ovo, tá? Ó, fiz um chá, recebi umas amigas em casa, eu tava nervosa, tomei um chauzinho calmante. Esse saquinho eu posso colocar inclusive ele direto na composteira. Eu só vou tirar, ó, tá? Esse selinho, porque ele vem com tinta. Então normalmente a gente não coloca tinta na nossa composteira, tá? Então, vou deixar de lado porque eu vou colocar ele inteiro. Então, olha, cascas de pera. Vamos colocando tudo. Aí você pode colocar dentro do liquidificador ou dentro do processador de alimentos, tá? Então, você coloca... Eu vou colocar aqui no processador, mas depois eu também vou mostrar um pouquinho para vocês de como fazer no liquidificador, tá? Porque no liquidificador a gente precisa de um pouquinho de água. Aqui, ó, são papéis. Papéis que não tem nada escrito, não tem nada colorido, que não tem nenhuma química. No caso aqui, ó, é um pouco de papel toalha, que o gato acabou puxando, tá? Então, ele tá limpinho, mas não dava mais para usar. Então, ele vai para minha composteira. Vou colocar aqui tudo de pouquinho, tá, gente? Aqui, cascas de mamão. Comi mamão, tem o caroço e tem a casca, tá? Vai para composteira.
Agora uma dica. A gente não deve colocar na composteira nada que seja cítrico ou ácido. Portanto, laranja, mexerica, limão e abacaxi não vão. Mas aí também fica a dica, e vocês já podem ir guardando, pode até deixar secar no sol, que são os banhos energizantes de casca de frutas. Então também não joguem mais as frutas, cascas. Então assim, divide. Uma parte vai para os banhos, outra parte para a composteira, tá? Então não coloque cítricos na composteira. Aí aqui, ó, eu tenho também cascas de batata. Vai para a composteira. Eu tenho... Olha, as florzinhas começaram a cair no outono, as folhinhas, tá vendo, ó? Vai pra composteira tudo junto, tá? Folhagens, alface, rúcula, todo tipo de folhagem, né? Aqui eu vou colocar, o que eu tenho aqui? Tem tanta coisa. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu até guardei esse aqui pra mostrar pra vocês. Que é o seguinte, sabe aquela couve ou aquela verdura que a gente esquece na geladeira e aí fica aquele cheiro horrível, né? E aí a primeira coisa que a gente quer é jogar fora, eliminar. Fica até aquela gosma e tal, né? Não tem problema disso ir para composteira, porque na verdade ele já começou o processo de decomposição. Então a gente coloca também na composteira, tá? Gente, até aqui tá tudo bem, tá? Vocês estão entendendo? Está claro para vocês o que eu estou explicando? Agora vai vir um barulhinho, eu não tô na televisão para ficar aquele som de fundo, então nós vamos ligar, vai ficar um barulhão, né? Mas eu já volto para falar com vocês. Bom, eu vou mostrar para vocês, eu bati bem rápido. Vou tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Dá pra ver que ele só deu uma destruidinha, tá? Isso já é o suficiente para você colocar na composteira. Se você quer um processo mais rápido de decomposição, então você bate um pouquinho mais. Então eu vou colocar mais um pouquinho, deixa eu só limpar minha mãozinha. Então você coloca mais um pouquinho. Tá, eu vou mostrar bem passo a passo para vocês verem as diferentes possibilidades de uso. Aqui ele já está pedindo mais umidade. Eu não costumo colocar no liquidificador que precisa, tá, gente? Alguns liquidificadores precisam realmente que você umedeça mais para que ele bata. Então aí você pode colocar o seguinte... Lembrando sempre da reutilização, que é super importante nós usarmos de maneira melhor o que nós temos. Quanto mais nós economizamos, mais nós temos financeiramente sobrando, adequando, e mais o dinheiro olha pra gente com prazer. Pronto, voltou? Todo mundo vendo de novo? Então vamos lá. Eu parei onde eu ia colocar a água, tá? Então, eu ia fazer no liquidificador também para vocês verem, mas já que eu vou fazer aqui, então fica só o processador, tá? Então, a gente coloca um pouquinho só de água, e como eu estava falando, a questão da reutilização, se você começar a criar o hábito, todo tipo de água, ferveu um legume, ferveu alguma coisa, né, ferveu o ovo ali, a casca do ovo, vai guardando essa água, porque inclusive ela pode ser jogada nas plantas. E também você vai fazer a composteira, já sabe que você vai colocar os elementos na composteira, os orgânicos, você já guarda alguma água ali do fogão, alguma coisa você já usa para economizar. Tá? Ele faz esse barulho mesmo, tá, gente? É normal dele. Outra dica que eu dou, muita gente não gosta de utilizar para fazer a compostagem a mesma caneca, né, do liquidificador ou mesmo do processador. Compra um daquele mais barato mesmo, tá, de plástico, que é até melhor, porque assim não quebra. E aí você pode fazer e colocar, só usa para ele, tá, só usa para compostagem.
Outra coisa, também excelente também, tem tanta coisa aqui, tem papel, tem mais planta. Ó, o amendoim. Passou, esquecemos no armário o amendoim, não vai dar mais para usar. Então eu também vou colocar um pouquinho dele aqui. Não esqueci, né? Esqueci de bater no processador, também não tem problema. Uma coisa que muita gente pergunta é o seguinte: se pode colocar o alimento inteiro na composteira? Pode, só que ele vai demorar mais para se decompor e, portanto, vai demorar mais para gerar o churume para você, tá? Então, a gente costuma bater, mas se você não quer bater, não tá com tempo, não tem problema, pode colocar inteiro. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui. Vou pegar aqui um pouco do que eu bati. Vou colocar também. Não tem uma medida certa e exata, tá, gente? Eu costumo, às vezes, para falar a verdade, eu até encho, depois eu só cubro de terra. Bom, coloquei um pouco aqui da minha compostagem. Outra coisa que vocês também devem guardar sempre é a borra do café, tá? Fez o café para aquela visita animada que veio em casa, pega aquela borra. Inclusive, se você usa o filtro de papel, então você também pode colocar o filtro de papel na composteira, tá? Então aqui, ó, também vou acrescentar um pouquinho de café. Pronto. Digamos que você está na sua casa e você só tinha isso hoje para colocar, tá? Não tem problema, aí a gente finaliza com a terra e cobre. Agora, se você tem muita coisa, também pode encher até em cima. Eu vou encher para ir mostrando para vocês os passos, passo a passo, tá? Mas se de repente parar por aqui, não tem problema. Bom, os amendoins, eu não quero bater, de repente eu tô com receio de estragar, né, a faca do meu liquidificador, então eu vou colocar ele inteiro, também não tem problema. Sobrou ainda coisas aqui de compostagem, né, dos meus orgânicos da minha cozinha, das minhas plantas, os papéis. Outra dica com papel, gente, eu vou dar para vocês agora, que é a seguinte: como eu falei, se o papel tiver escrito, alguma coisa escrita, propaganda, não coloque, para que não tenha química no seu adubo, tá? Mas uma possibilidade que nós já testamos na Viva Bem e que deu muito certo e que nós não tivemos prejuízo da planta é o seguinte: eu vou mostrar aqui para vocês metade. Tá aqui. Era um saquinho inteiro, vou mostrar aqui. E eu cortei ele na metade justamente para mostrar para vocês. Essa parte escrita aqui, ó, eu tô com pressa, não dá tempo de tratar, então eu já vou jogar no lixo. Ele não vai entrar na minha compostagem. Mas esse daqui, eu tava com um tempinho, eu coloquei à noite, de manhã eu pego, coloquei num baldinho com água e algumas gotas de água sanitária, tá? Então ele tira toda a química, depois eu só passo na água, dou uma rasgadinha nele, posso também bater, tá? Se eu quiser, se não, eu já jogo direto aqui na minha composteira. Porque à medida, gente, que eles forem se decompondo, isso vai formando um líquido, tá? Que vai descendo. Então agora eu vou colocar um pouquinho mais de terra, para ficar aqui uma mistura bem bacana. Pronto. Mas aí eu olhei aqui, eu ainda tenho mais coisas, mas assim, tô com pressa, não dá tempo de bater. Eu posso picar tudo, deixar tudo bem picadinho. Posso colocar inteiro, lembrando que ele só vai demorar mais para decompor. Aí eu vou pegar aqui a casca do mamão, que não deu pro tempo de bater, eu tô com pressa, não quero deixar isso cheirando na cozinha, então eu vou picar com a mão mesmo, tá? E eu coloco. Isso pode ser feito com qualquer material que você tenha aí orgânico nas suas sobras da cozinha.
Outra coisa também, gente, que vocês devem ficar ligados, que a gente também vai fazer oficina de sucos de cascas de frutas, tá? Então, todas essas frutas que vocês viram aqui hoje indo para a composteira, elas aumentam, tá, a sua produtividade em casa, porque elas viram suco, tá? Então, é assim, a laranja, você tem o suco da laranja e você tem o suco da casca de laranja, portanto, você tem 2 sucos, tá? Você pode misturar também o suco da casca de laranja com casca de mamão ou com casca de melão, tá? Também vai ficando muito gostoso. Então vale a pena você ter aí na sua casa. Bom, terminei aqui, coloquei tudo que eu tinha que colocar por hoje. Vi que não tem mais nada. O que eu vou fazer? Vou finalizar com terra, ou acabou a terra, não tem? Pode ser a borra de café. Por que eu tenho que finalizar sempre com terra ou com borra de café? Esses 2 elementos vão fazer assim um fechamento, um selamento do material orgânico que está aqui embaixo, porque a hora que começar a putrefação, vou colocar o saquinho de chá, ó, saquinho de chá, vou colocar aqui, tá? A hora que começar então a putrefação e a formação, ele não vai soltar cheiro. Fiz isso, o que eu faço? As mulheres vão entender bem o que eu estou dizendo aqui. Sabe aquela sapatilha que a gente usa com calçado? Tá vendo, ó? Tá? Eu costumo comprar, falando a verdade para vocês, ou eu já uso uma que já não me serve mais, desfiou, ou eu compro naquelas lojinhas bem baratas e eu vou cobrir. Fica assim, tá? Evita que venha mosquito. Normalmente, gente, se você fechar direitinho com a terra em cima, ela não vai atrair nenhum tipo de mosquito, de inseto, de nada, tá? Mas garanta que tá sempre fechadinho aqui em cima e coloca essa meinha, pode colocar uma tampa, pode colocar um outro tecido com elástico, o que você quiser, tá? Garanta que ela fique fechada. Depois, lembra que eu falei da outra garrafa? Nós vamos fazer o seguinte. Pegar a outra garrafa aqui e nós vamos cortar mais ou menos ela pela metade. Mesma coisa, força para fazer o furo e corta. Pronto. Esse aqui nós não vamos utilizar, tá? Mais para composteira, mas você pode guardar, porque dá para fazer um vaso, dá para fazer um porta-treco também, e aí vai da sua imaginação. Feito isso aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui é o recipiente que vai receber o chorume. Eu vou virar a minha composteira, a minha garrafa PET, tá? Eu vou emborcar, como se fala, né? Eu vou emborcar aqui. Pronto, daqui uns dias, o que vai acontecer? Esse material vai começar a deteriorar, vai se transformar em líquido e vai começar a pingar aqui, tá? E aí ele já começa a ficar pronto para usar. Nos primeiros dias a gente tem mais ansiedade, quer usar logo, então assim, mal pingou a gente já quer colocar no vaso ou no jardim. Mas você pode esperar alguns dias, dependendo do tipo de dejeto que você colocou, de orgânico que você colocou aqui, ele vai produzir mais ou menos líquido de churume, tá? Só um minutinho, gente, que eu deixei aqui do lado e eu vou ter que levantar porque eu não tô alcançando e meu assistente saiu logo agora. Eu vou pegar pra vocês o churume pronto, só um minutinho, tá? Vapt-vupt, não sai daí. Aqui, ó, é uma composteira já pronta, tá? E aqui, deixa eu mostrar pra vocês com cuidado. Tá vendo o líquido que ela já produziu, tá? Eu costumo deixar mais ou menos ele chegar até a metade aqui dele de líquido e aí eu retiro e jogo na planta. Como é que eu vou fazer isso na planta?
Então, vou mostrar para vocês. Pegou o recipiente aqui. Com cuidado. Você vai colocar para cada parte de chorume, como esse daqui não tem minhoca, e como eu falei, ele é um pouquinho mais fraco, porque no humus de minhoca a gente coloca uma parte de chorume e 10 de água. Esse daqui, como não tem o cocôzinho da minhoca, a gente pode colocar 5 partes de água a 8 partes de água, dependendo da planta. Tá vendo? Ó, coloco aqui e aí é só colocar na planta, tá? Aí a gente vira, vai lá, rega a terra, rega a planta. Algumas pessoas me perguntam se pode jogar na folhagem. Até pode, mas aí eu prefiro que você dilua bem mais, tá? E coloque no borrifador e vá com cuidado borrifando então a folhagem, tá? Porque o ideal mesmo do churume é o tratamento da raiz, o tratamento da terra, tá? E não necessariamente da folha. Você vai perceber a diferença sim na sua planta quando você começar a usar o chorume. Uma outra prática que eu também costumo ter, gente, vou tirar um pouquinho esse agora, é o seguinte: depois de alguns meses da minha composteira ali trabalhando, eu costumo renovar, eu gosto de fazer tudo novo. Então, o que eu faço nesses momentos então? Olha, essa aqui, como eu falei para vocês, ela já está há bastante tempo. Então, eu vou pegar um vaso, eu vou plantar uma planta nova. Então, eu vou colocar um pouco de terra, né? Lembrando, embaixo eu sempre coloco o carvãozinho, já tá preparado aqui, tá? Vou colocar a terra. Aqui eu já deixei preparado não, deixei separado para que eu ia colocar na outra. Eu vou apertar com cuidado, aqui ó, só para ir soltando, ó, dá pra ver como eu tô fazendo? Ela vai soltando, então já pus a terra e vou colocar direto essa minha terra que tá preparada com o meu produto orgânico, que ela é super forte também. Não precisa fazer o que eu tô fazendo, tá, gente? Isso daqui é uma coisa que eu faço, porque assim, como a gente trabalha com isso, a gente faz oficina, então a gente faz vários testes para ver o que realmente funciona e o que não funciona, tá? E eu gosto particularmente muito do efeito depois da planta que é colocada aqui. Então, vou plantar aqui uma espada de São Jorge. Tá vendo? Ó, aperto bem. Posso colocar um pouquinho mais de terra. Ou até completar com aquela terra que já está com a compostagem há bastante tempo. Tá? Aí eu tenho também um vaso novo, bonito, com terra bem adubada, bem tratada, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês que fica bem legal utilizar isso, tá? Gente, em termos de composteira, daquilo que eu tinha para passar para vocês, eu terminei. Agora eu vou responder as perguntas. Então, se alguém tem mais dúvida, o pessoal aqui da página e do Skype tem bastante pergunta. O pessoal do Facebook, da página nova, se tiver perguntas, vai colocando. O que não der tempo de responder agora, eu respondo depois, tá? Para também não ficar uma oficina muito demorada, que tome muito o tempo de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Primeira pergunta. Érica, posso colocar restos de alimentos depois de cozidos? Se não tiverem sal, pode, tá? Porque o sal, ele prejudica a terra e ele prejudica a raiz. E aí, se você colocar, por exemplo, aquele resto de arroz, de feijão que ficou do jantar, do almoço, vai prejudicar. Não coloque massas também, se elas já tiverem temperadas, né, com sal. O sal é sempre prejudicial. Existe um momento muito adequado para se colocar sal na terra, na planta, mas não é esse
o nosso assunto de hoje, eu também não vou entrar nele para não confundir. A outra pergunta é, eu posso fazer uma composteira maior usando esses mesmos ingredientes? Pode, você pode fazer, inclusive, você pode comprar a composteira pronta, porque vende no mercado. Você pode fazer com aquelas caixas organizadoras. Você pode fazer sabe aquele pessoal, a gente vê muito na rua, aquele pessoal que vende batata, churros na rua? Eles têm uns latões de plástico redondos assim. Também pode fazer com ele, o processo é muito semelhante, tá? Dá para fazer com uma série de materiais e fazer maior. Eu particularmente, eu já tive a maior, eu ainda tenho a maior com minhoca em casa, no apartamento, mas eu gosto dessa aqui porque assim, gente, de verdade, ela fica escondida. Então assim, ela fica atrás do filtro, ninguém vê, ela fica atrás de um vaso, ninguém vê, eu consigo escondê-la muito facilmente. Aquela grandona, eu não tenho como esconder, né? Então, às vezes não é muito indicado. Então, eu prefiro essa aqui, porque ela é fininha, ela se esconde bem, se esconde atrás de vasos, se esconde em algum cantinho, ela não atrapalha. Eu tenho em casa, gente, 6 dessa, tá? Uma já fica em cima da pia, de verdade. Então, assim, eu já vou colocando os dejetos, já coloco, tem um potinho de areia de terra do lado, e às vezes a própria borra do café. Encheu, eu coloco lá. Por quantos meses pode usar essa terra da composteira? Depois de quanto tempo? Depois de 30 dias você já pode usar, como você também pode não usar mais, nunca, aliás, mais não, pode não usar nunca. Você pode ir só completando à medida que ela vai descendo, tá? Então, assim, conforme ela vai decompondo, né, esse material que a gente colocou orgânico aqui, as nossas sobrinhas, elas vão decompondo, a terra vai descendo. Deixa eu tirar aqui, ó. Ainda ficou um pouco. Faz de conta que a gente fez até aqui em cima e que a decomposição já levou para baixo, tá? Então já se transformou no chorume e tá lá embaixo. O que a gente faz? Completa com mais orgânico, cobre de novo com terra ou com borra de café, tá? E deixa que ele sozinho vai soltando. Se você perceber por algum motivo que ficou muito seco, tudo isso aqui depois de um tempo, você pode jogar de novo, como eu falei, aquela água da sobra de uma fervura, espera esfriar e joga, ou mesmo a água da torneira, né? Você coloca aqui para dar só uma umedecida e ajudar na produção do chorume, tá? Érica, em casa não tomamos refrigerante. Posso usar outro tipo de garrafa plástica? Pode, você pode usar qualquer tipo de garrafa plástica. Não use de vidro, né? Não, pode usar de vidro sim, só que o vidro ele corre o risco de quebrar. Deixa eu falar uma coisa também, falando em quebrar, foi bom eu lembrar. Uma vez um cliente meu, ele teve em casa, ele quebrou um monte de telha lá, quebraram um monte de telhas, e ele quis colocar nessa composteira. Ele pôs. Só que ele tinha 2 filhos, né, pré-adolescentes, que ficavam correndo pelo apartamento, de repente bateram sem querer, derrubou e acabou machucando feio o pé. Então eu não indico mesmo essas coisas com ponta que possam machucar e que a gente usava muito antigamente, tá? Érica, adorei, essa composteira é ideal para apartamento. Né, como eu falei, eu sempre gostei de composteira, como eu falei, eu tenho aquela um pouco maior com minhoca, mas é sempre aquela coisa maior num apartamento pequeno. Voltamos? Gente, por favor, escrevam até onde vocês ouviram. Eu estava falando que ela é ideal para apartamento, excelente para apartamento, e é mesmo, né? Porque, como eu falei, ela consegue se esconder atrás de qualquer outra coisa pequena. Vou até colocar aqui para vocês, ó, o liquidificador que eu uso para minha composteira. Ó, tá? Ela tá aqui atrás, vocês estão vendo? Não, né? Mas ó, ela aqui, ela tá aqui. Aí, ó, terminei de usar, vai chegar visita, ou mesmo pra gente, porque a gente gosta de ter a casa organizada. Tá aqui, ó, vai atrás do liquidificador, ninguém vê, tá? Então eu acho realmente que ela é ideal para apartamento.
Como também acho que ela é ideal para quem tem filhos pequenos e já quer ir ensinando esses filhos a conservarem melhor o nosso planeta, a reutilizarem melhor tudo que nós temos em casa, porque assim, a gente fala que está sem dinheiro, a gente fala que está apertado, mas a gente não tem noção do que a gente joga de dinheiro no lixo, tá? Literalmente, com as coisas que nós aproveitamos. Como eu falei para vocês, só de cascas aqui, é que eu não pus tudo, mas só de cascas aqui eu devo ter pelo menos 1 quilo de cascas de fruta, tá? Isso vai pro lixo, isso ia virar o quê? Dinheiro jogado fora, que nós não aproveitamos. Agora, se eu sei que eu posso fazer suco, e eu faço muito, gente, em casa, e posso garantir para vocês que eles ficam ótimos. Às vezes eles ficam mais gostosos do que o suco da própria fruta. Dá para fazer os banhos de fruta, como eu falei para vocês. Dá para usar na composteira. Para quem tem jardim, pode fazer aquele buraco no jardim, né? E jogar dentro. Esse aqui também, aquele debate no liquidificador. Tá? Então, assim, é muito legal que a gente aprenda a reutilizar o que nós temos antes de jogar fora. Tá? Como eu falei, o carvão da churrasqueira a gente utiliza nos vasos. A casca de ovo a gente também vai utilizar nos vasos. Tem uma outra coisa também. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, que ainda é um pecado, o mercado ainda não conseguiu substituir melhor, que são as bandejinhas de isopor. Tá? Guarda também, porque assim, gente, elas são excelentes também para colocar no vaso. Tá? Numa outra oficina eu vou ensinar, inclusive, a como purificar, tirar, né, um pouco do elemento químico dela, mas ela também é excelente. Então são coisas que a gente pode ir aprendendo no dia a dia, que facilitam a nossa vida, economizam o nosso dinheiro, fazem da nossa vida mais prazerosa, porque assim, eu dou curso de horta também, né, de horta e de plantas. E eu sempre falo, o meu curso ele chama horta afetiva, como a minha composteira também chama composteira afetiva. Porque o trabalho da Viva Bem, ele é mais do que uma consultoria, né? Mas ele tem a finalidade de mostrar para as pessoas que nós podemos ter carinho, afeto, amor, capricho, zelo, cuidados em tudo que nós fazemos. Às vezes um detalhe mínimo muda toda a decoração da nossa casa, muda a nossa maneira de vestir, de nos portar, né? Então nós temos todo esse trabalho realmente nas nossas consultorias de mostrar para as pessoas que os sentimentos são muito importantes. Então imagina a hora que você está fazendo essa composteira e tudo o que vem antes dela. Porque a gente também começa a ficar mais atento à nossa vida, ao que nós compramos, ao que nós usamos, ao que nós gastamos e ao que nós descartamos verdadeiramente. E aí a gente começa a perceber que a gente pode cuidar melhor daquilo que a gente adquiriu. Então a feira que você gastou, por exemplo, na semana R$100, se você prestar atenção, você joga pelo menos R$50 da sua feira no lixo. Acredita. Entre cascas, entre folhas que estragam, entre bagaços, caroços, e assim vai, metade da feira vai para o lixo. Agora, quando a gente aprende a utilizar adequadamente, então a gente fala a questão do afeto, né? Então, nas consultorias que nós damos, em determinados assuntos, a gente fala muito essa questão. Quando você vai fazer uma compra, faça uma compra com amor. Isto é, este produto, ele é realmente saudável para minha família? Este produto vai fazer bem para minha família? Não importa se ele é alimentício, se ele é produto de higiene, se ele é um enfeite para casa ou uma roupa. Ele é necessário mesmo dentro da minha casa ou dentro da minha empresa? Isso já é trabalhar com afeto, né? Isso já é cuidar das pessoas que a gente ama, cuidar da gente, dos nossos animais e das nossas plantas. Então aí você fez lá, tirou tudo que você não precisava e você vai fazer a composteira. Puxa, não é gostoso, não é carinhoso, assim, não dá vontade de abraçar a composteira? De pensar que o que está aqui dentro, que não serviu mais, alimentou a minha família, alimentou os meus funcionários, alimentou pessoas que precisavam de alimento.
e que agora aquilo que realmente não dá para ser utilizado vai alimentar as minhas plantas? E essas plantas vão alimentar o meu visual, né? As pessoas, eu vou entrar na minha casa, eu vou ter uma casa com plantas viçosas, com flores mais bonitas, mais coloridas. A minha horta vai crescer muito mais, vai ficar mais saborosa. Então, essa questão toda da afetividade, ela é muito importante no nosso trabalho. Nós aplicamos reiki nas plantas, nos animais, nós aplicamos reiki nos ambientes, Ho'oponopono. Nós temos o Feng Shui e a geobiologia, que formam um todo muito completo nos nossos atendimentos, nas nossas assessorias e nas nossas oficinas. A gente também cria afeto quando a gente não coloca 2 garrafas PETs que vão para o lixo, que podem cair no rio, que podem cair no mar, tá? Porque a garrafa PET, gente, eu vou falar para vocês, essa daqui, não, essa aqui eu fiz agora, né? É a outra. Tá pelo menos há 5 anos comigo, aquela ali. Tá? Porque a última nova que eu fiz há 3 anos. E elas estão inteiras, sem trincar, sem rachar, sem quebrar. Então imagina, se só na minha casa eu tenho 12 garrafas, imagina se todo mundo reutilizar e afetivamente não descartarmos desnecessariamente. Ainda vou dizer para vocês que eu não uso refrigerante na minha casa, que foi a pergunta aqui. Então eu pego de amigos, eu pego no bar, eu tenho amizade com a moça do bar, e eu peço para ela guardar para mim algumas garrafas que a gente trabalha com a reutilização, tá? Mais perguntas, tem muita pergunta aqui. Carne, posso usar? Pode usar a carne, só lembrando, desde que ela não esteja com sal, tá? Se você, e que também não tenha tempero industrializado, que nem caldo de galinha, caldo de carne, aquele sazon em pozinho. Nada que tenha passado por industrialização você vai colocar na composteira, tá? Você vai... Agora, se você usou o tempero da sua horta, como eu faço aqui na minha casa, então você usou tomilho, você usou a pimenta, a salsinha, cebolinha, coentro, hortelã, manjericão, orégano, da sua própria horta, então aí sim você pode colocar a carne temperada na composteira, porque tem gente que prepara antes de colocar o sal, às vezes estraga. Pode. Érica, adorei, muito obrigada. Obrigada eu, gratidão a minha, né, de você ter assistido. Posso colocar tecidos? Meus filhos rasgam, rasgam muita roupa brincando. Eu posso também cortar em tiras e colocar? Pode, desde que também não seja uma quantidade muito grande, tá? Mas pode sim, obviamente, que você reaproveita. Bem lavadinho, que não tenha graxa. Outra coisa com relação ao papel, a gente aproveita muito papel de pão, guardanapo que a gente usou no almoço, no jantar. Se o guardanapo foi só, né, para limpar mesmo a boca, assim, você pode colocar na composteira. Já aquele guardanapo que a gente põe na base, né, de fritura, de batata frita, não. Então, se o papel tiver qualquer tipo de impressão, de tinta de impressora, tiver marca, escrito, tinta e gordura, a gente também não coloca na composteira, tá? O pessoal do Skype já está acostumado comigo, depois eu vou responder para eles diretamente lá, senão a gente vai se estender. O pessoal do Facebook tem mais alguma pergunta antes de eu finalizar? Se não, também é só deixar aí embaixo, que depois eu respondo, tá? Gente, gratidão enorme pela participação de vocês, gratidão pela oportunidade de eu poder transmitir aquilo que durante uma vida inteira eu vim adquirindo, que é uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida para mim, para minha família, para a família dos meus amigos, para os meus clientes e, consequentemente, a gente passa isso para o planeta inteiro, porque quando a gente trabalha com afeto, quando a gente trabalha com responsabilidade, com aprofundamento, a gente cria uma rede, às vezes até invisível, de clientes invisíveis, como eu costumo dizer, porque são aquelas pessoas que os nossos clientes repassaram aquilo que eles aprenderam conosco e transmitiram para os outros, né? Então a gente acaba criando aí uma consultoria invisível, mas muito feliz e muito viável. Então gratidão por todos. Lembrem aí de colocar, seguir, né? Me comunicar quando tiver a próxima live. Lembra ali de novo, para quem não viu no começo, gente, vai ali onde tem o botãozinho curtir, coloca o cursor ou o dedo em cima, vai aparecer
receber todas as notificações, porque assim tudo que a gente notificar, vocês recebem e conseguem se programar para assistir, tá? Lembrando que se quem quiser consultoria conosco, é só entrar em contato, nós damos consultorias presenciais, online, vamos para outras cidades, outros estados, outros países, não temos limite realmente para encontrar pessoas que têm essa afinidade com o nosso trabalho. Também, se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, é só falar, olha, conta um pouquinho mais, explica um pouquinho mais, eu estou chegando agora, não conheço direito, que a gente vai ter o maior prazer de colocar ali e deixar bem claro para vocês, tá bom? Gente, gratidão, um beijão para todo mundo, uma excelente tarde, um excelente final de semana, todo mundo fazendo composteira. Depois faz o seguinte, fotografa, filma, manda pra gente, a gente coloca na página e assim a gente também mostra o nosso trabalho feito com tanto afeto e a gente também incentiva outras pessoas a terem essa mesma maneira de cuidar da vida, do mundo, do planeta da gente. Beijo grande! Ai, eu tenho que desligar porque eu tô sozinha hoje, gente, eles saíram daqui.